Beleza, pessoal? Espero que todos vocês estejam bem, que estejam se cuidando aí durante esse momento difícil que nos encontramos. E como vocês sabem, nós estamos impossibilitados de ter as nossas aulas presenciais. Por conta disso, eu estou disponibilizando para vocês esse pequeno vídeo aí referente ao assunto que nós estávamos estudando em sala de aula. E o assunto que nós estávamos estudando em sala de aula era justamente sobre a Revolução Industrial, não é? Só para nós recordarmos, a Revolução Industrial ela ocorre na Inglaterra por volta de 1760, portanto ela ocorre no século XVIII. Podemos definir a Revolução Industrial como um conjunto de mudanças profundas no modo de os seres humanos produzirem mercadorias, viverem e se relacionarem uns com os outros. E aí eu deixo a indicação para vocês do filme Oliver Twist, que é essa imagem que vocês estão observando aí no slide aí. Bom, nós vamos observar o seguinte, que antes da Revolução Industrial, nós tínhamos dois modos de produção. O artesanal, o modo de produzir as coisas artesanalmente, e depois o modo manufatureiro, até chegarmos na maquinofatura. Então, o que são esses dois primeiros modos aí que eu acabei de citar, e é o que nós vamos ver agora, é o seguinte. No modo artesanato, no modo de produção, né, no artesanal, as tarefas geralmente elas eram realizadas pela mesma pessoa. O artesão ele era o dono da matéria-prima e das ferramentas. A oficina normalmente ficava na sua própria casa. A partir do século XIV, com as grandes navegações, nós vamos observar uma mudança nesse modo de produção. Por quê? Porque com as grandes navegações nós vamos ter a conquista de mercadorias, principalmente no continente africano, asiático e no continente americano, né? E aí, por conta disso, nós temos o surgimento do modo de produção manufatureiro, ou a manufatura. Ou seja, os negociantes da Europa vão passar a reunir trabalhadores em grandes oficinas, oferecendo a esses trabalhadores a matéria-prima. Se no modo artesanal a matéria-prima era de propriedade do dono, né, ou seja, da pessoa que fabricava, na manufatura não. Na manufatura a matéria-prima pertence ao negociante europeu. Então ele vai fornecer aos trabalhadores uma oficina onde eles pudessem trabalhar, matéria-prima e também uma remuneração pelo serviço. As oficinas ou a oficina, as ferramentas pertenciam ao capitalista, ou seja, a esse dono dessa manufatura. E cada trabalhador faz uma parte do trabalho, ou seja, não há mais a necessidade do trabalhador realizar todo o processo, né? Ou seja, você tem um trabalhador que vai tirar o couro para poder fazer o sapato, você vai ter um outro responsável para fazer as medidas, outro para cortar o couro, outro para costurar, ou seja, existe uma divisão do trabalho aí nesse processo de produção manufatureiro. Nesse slide nós podemos observar o que seria uma produção artesanal e o que seria uma produção manufatureira. Na maquinofatura nós vamos ter um processo um pouco mais diferente. Por quê? A partir do momento que nós temos a criação das máquinas movidas a vapor, esse cenário de produção manufatureira muda, se transforma. Nós vamos observar que cada máquina substituía diversas ferramentas, realizava o trabalho de várias pessoas e as pessoas passam a deixar de trabalhar em casa ou em oficinas e passam a trabalhar nas fábricas para o patrão em troca de um salário. Bom, e quando a gente fala sobre Revolução Industrial, é inevitável nós termos que falar sobre o pioneirismo inglês, ou seja, o que nos ajuda a entender por que a Inglaterra vai ser a pioneira nesse processo de industrialização, por que ela vai ser a primeira, por que ela vai se destacar no século XVIII nesse processo de industrialização. Lembrando, gente, que a Revolução Industrial, que ocorre no século XVIII, nós vamos ter também no século XIX o que a gente chama de Segunda Revolução Industrial. E mais para frente vocês vão ver isso com mais calma. Mas é só para vocês terem mais ou menos ideia que na primeira Revolução Industrial, quem tem o papel de destaque nesse processo é a Inglaterra. Bom, então vamos lá. Então, por que ela foi a primeira? Nós podemos destacar alguns fatores, dentre eles, acúmulo de capitais por meio da pirataria e do tráfico de escravos. Da pirataria por quê? Porque lá no reinado da Rainha Elizabeth II, ela vai autorizar que capitães de navios ingleses, por meio de um documento, de uma carta chamada Carta de Corso, né? Chamada de Carta de Corso,
pudesse praticar a pirataria, ou seja, era uma pirataria legalizada. Normalmente esses comandantes de navio ingleses saqueavam navios espanhóis, que eram inimigos dos ingleses. Vale lembrar que nesse momento aí, né, entre o século XVI, século XVII, século XV até o século XVIII, né, a Espanha tinha nas suas colônias aqui no continente americano, vamos dizer assim, ganhado na Mega Sena, porque elas encontraram aqui grandes jazidas de minério de prata e de ouro, né, grandes jazidas de prata e de ouro. Então eles saqueavam os navios espanhóis, os capitães ingleses saqueavam os navios espanhóis em busca desse ouro. Além disso, nós podemos destacar também o comércio de escravos, porque os ingleses durante muito tempo vão lucrar muito com o tráfico de escravos, né, com o tráfico de pessoas oriundas do continente africano. Além do acúmulo de capitais, nós temos a mão de obra farta e barata devido ao fluxo de pessoas que saíram do campo e se dirigiram para as cidades por conta dos cercamentos, que eu já expliquei para vocês o que foi os cercamentos, o processo de cercamento. Há também a questão dos atos de navegação. Eu não sei se vocês lembram que nós falamos sobre isso, mas os atos de navegação assinados por Oliver Cromwell, né, durante o período em que Oliver Cromwell assumiu o governo inglês. Existência de ricas minas de carvão e ferro também, e também não podemos esquecer do algodão. O algodão que era produzido nas colônias americanas, ou seja, por ser produzido por mão de obra escrava, esse algodão acabava se tornando barato. Então era um produto que era de fácil acesso aos ingleses, era barato. Por isso que nós vamos ver, por exemplo, que esse pioneirismo no processo de revolução industrial vai ficar muito marcado no que a gente chama de indústria têxtil. Bom, além da existência das ricas minas de carvão e ferro, a força do puritanismo, que não condenava o lucro e que pregava uma vida disciplinada e voltada ao trabalho. E também não podemos esquecer da Revolução Gloriosa de 1688, que confere à Inglaterra uma estabilidade política. Bom, na Inglaterra, como eu já comentei com vocês, a indústria têxtil vai ser a primeira a passar por um processo de mecanização primeiro por causa do interesse, né, grande interesse por tecidos ingleses pelo mundo, e também por conta do preço do algodão vindo dos Estados Unidos e do Brasil, que era relativamente barato justamente por ser produzido por escravos. Nós temos também, inicialmente, as máquinas elas vão ser feitas de madeira, mas com a utilização do vapor como força motriz, precisou utilizar máquinas mais resistentes. Daí você tem um aperfeiçoamento da metalurgia, ou seja, as máquinas passam a ser fabricadas de materiais mais resistentes, do ferro, do metal, do aço. Bom, a Revolução Industrial ela vai trazer algumas mudanças socioeconômicas. Primeiro, ela vai contribuir para a consolidação do capitalismo. Não é a Revolução Industrial que inventa o capitalismo, mas ela vai consolidar esse modo de produção, né? Vai formar duas classes antagônicas, ou seja, duas classes opostas entre si. A burguesia, que era composta pelos donos dos meios de produção e das matérias-primas, e o operariado, que trocava sua força de trabalho por um salário, que mais à frente nós vamos falar como é que eram as condições de vida do trabalhador. Com o advento da fábrica ocorreu uma maior divisão do trabalho, ou seja, há um aumento da produtividade, pois produzia-se mais no menor tempo. O trabalhador perde o conhecimento do processo de produção como um todo. Em outras palavras, não há mais a necessidade do trabalhador conhecer todo o processo de fabricação. Bastava apenas que ele dominasse uma única parte, que o trabalhador seguinte dominaria uma outra parte e assim sucessivamente até se terminar de produzir ou de fabricar algo ou aquilo ali que estava sendo produzido. Então não há mais a necessidade do trabalhador agora dominar todo o processo de fabricação. Bom, aí eu trouxe para vocês uma imagem de um filme do Charlie Chaplin do início do século XX, chamado Tempos Modernos. Vocês podem encontrar no YouTube e ter acesso a esse vídeo, essa cena, né, que eu acho muito interessante, em que o personagem aí, interpretado pelo grande Charlie Chaplin, a sua função era apenas apertar parafuso. E aí tem todo o desenrolar da história, o patrão quer que aumente a produção, e ele tem, né? É uma história muito interessante, é um filme mudo, né? Vamos dizer assim, meio mudo, né? Se vocês puderem assistir, vocês vão ter mais ou menos uma ideia do que eu estou falando aí. Quais são as mudanças provocadas pela Revolução Industrial? Bom,
nós temos o aumento da população mundial, que deve-se sobretudo às melhorias nas técnicas ocorridas na agricultura e ao desenvolvimento da medicina, crescimento dos transportes terrestres, como as ferrovias, o trem, e também o desenvolvimento dos transportes por rios e mares. O que é interessante quando a gente fala sobre transportes marítimos é que, ao contrário das ferrovias, que não bastava você ter apenas a locomotiva, você precisava construir a estrada de ferro. Mas o transporte marítimo não. Bastava você ter um barco movido a vapor, que você já tinha ou os rios ou os canais construídos, ou até mesmo atravessar o mar, como era o caso que acontecia entre a Inglaterra e a França, que vão ser as primeiras a utilizar esse meio de transporte em grande proporção. Muitas fábricas vão ser construídas próximas a rios, o que facilitava o escoamento da produção, etc. Então a gente pode dizer basicamente que os impactos da Revolução Industrial se dão nessas três áreas: aumento da população mundial, crescimento dos transportes terrestres e o desenvolvimento dos transportes marítimos. E nós vamos observar que entre 1850 e 1880, cerca de 22 milhões de pessoas partiram da Europa em busca de uma vida melhor em outros continentes, né? Como é o caso dos imigrantes que chegaram aos Estados Unidos, a Nova York, como é o caso dos imigrantes que chegaram ao Brasil, né? Todas essas transformações provocaram mudanças no mundo, ou melhor dizendo, no modo de os seres humanos viverem e perceberem o tempo. Então, gente, basicamente é isso aí que eu queria falar com vocês nessa videoaula aí. Espero poder ter ajudado a vocês. Em breve eu vou estar disponibilizando outras videoaulas aí, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.